final do mês de fevereiro e início do mês de março, o Brasil vem enfrentando sua maior crise sanitária no século XXI, a pandemia causada pelo novo coronavírus. No programa de hoje, veremos as ações adotadas pela 3ª Divisão de Exército, a fim de mitigar os efeitos da Covid-19. Está no ar mais um informativo Boina Preta. Para manter a rigidez dos homens e a capacidade operacional, mesmo antes da obrigatoriedade, as organizações militares da 3ª Divisão do Exército colocaram em prática diversas medidas de prevenção, visando minimizar a contaminação. Desta forma, postos de triagem montados nas entradas dos quartéis, militares e visitantes higienizavam suas mãos e tinham sua temperatura aferida. E as viaturas passaram a ser higienizadas antes da entrada nas instalações. Os casos suspeitos imediatamente recebiam a orientação médica correspondente. No início da pandemia, a Divisão Encouraçada estabeleceu rapidamente o Centro de Operações, a fim de planejar as suas ações durante essa pandemia. Para planejar e coordenar todas as atividades relacionadas à pandemia, foi estabelecido um centro de operações no quartel-general da 3ª Divisão do Exército, contando com militares especialistas divididos por seções de Estado-Maior. Para os assuntos específicos da área de saúde, foi estabelecido o Centro de Operações de Saúde, ambos subordinados ao Comando Conjunto Sul, localizado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Desde a abertura, os centros de operações funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para alinhar as diversas ações, são realizados briefings diários, videoconferências e reuniões com outros órgãos envolvidos no combate à Covid-19. Diversos materiais institucionais produzidos pelo Seconsecs e Ministério da Saúde foram divulgados ao público interno. Face à característica do vírus, sendo mais letal em pessoas acima de 60 anos e do grupo de risco por conta de comorbidades, foi realizada uma campanha específica para os militares inativos, funcionários civis e pensionistas. Assim, por meio de contatos telefônicos, o grupo de risco recebia informações confiáveis e orientações sobre como deveriam se proteger do contágio. Desde o início da Operação Covid-19, as tropas da 3ª DE realizaram inúmeras atividades para minimizar os efeitos da pandemia na sua área de responsabilidade, em atendimento a outros órgãos da esfera municipal, estadual e federal. Apoio na conscientização da população. Confecção de alimentos para moradores em situação de rua. Controle de acesso nas fronteiras com Uruguai e Argentina. Apoio a campanhas de vacinação. Apoio no controle de acesso às cidades. Produção de máscaras e aventais de proteção. Descontaminação de viaturas. Transporte e distribuição de álcool em gel. Transporte e armazenamento de alimentos. Transporte de respiradores. Vacinação dos caminhoneiros na estrada. Distribuição de alimentação e material de higiene a caminhoneiros. Apoio na distribuição de água nas cidades atingidas pela estiagem. Outra importante ação da 3ª DE foi a higienização de centros urbanos e de áreas como, por exemplo, o centro da cidade de Santa Maria. Paralelamente às atividades realizadas, estão em andamento campanhas de arrecadação de alimentos, material de higiene e agasalhos, a serem entregues a famílias em situação de vulnerabilidade por meio de instituições assistenciais. Já a campanha de doação de sangue reuniu militares voluntários e garantiu a manutenção de estoques mínimos nos hemocentros. A preocupação com a saúde mental e espiritual dos integrantes da 3ª DE também entraram nas ações de combate ao vírus.
Para evitar que as medidas sanitárias preventivas afetem o moral da tropa e seus familiares, foram divulgados por meio das mídias sociais produtos específicos e mensagens da Capelania de Santa Maria. Mesmo com a realização de todas as atividades relacionadas à Covid-19, as organizações militares da Terceira DE mantiveram, com as adaptações necessárias, as suas atividades de instrução e adestramento. Foram ainda realizados estágio para qualificação de padioleiros, treinamento de equipes de desinfecção e aprontos operacionais. Tudo com o objetivo de cumprir as missões futuras com profissionalismo e eficácia. Muito já foi feito, muito está sendo feito, mas esta guerra está longe de terminar. Continuaremos a lutar sem temor, pois com certeza vale a pena. Então eu queria dizer algumas palavras que é uma forma de gratidão pelo que vocês têm feito. Tá? A gente sabe, como civil, que o Exército tem a função de proteger o país, cada unidade protege a sua cidade, né? E agora a gente também está sabendo da capacidade de solidariedade do Exército nessas horas difíceis, né? Principalmente para nós que somos da rua. Então, eu falo em nome de todos, assim, ó, eu desejo a vocês, militares, um feliz dia do Exército e que o Exército possa todos os anos comemorar esse dia e satisfeito e com a certeza de que está cumprindo muito bem a missão. Vocês estão cumprindo muito bem a missão de vocês, aos nossos olhos, né? E principalmente o fato de vocês dispensarem essa atenção, esse carinho com nós e a dedicação, né? Salva de palmas para o Exército. Olá, eu sou a Tenente de Melli, psicóloga aqui do Hospital Geral de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu vim trazer um recado para a família militar. Se você pode, fique em casa, pela sua família, pelas famílias dos demais e por todos nós. Não importa se você faz parte do grupo de risco ou não, afinal, todos nós temos sonhos, planejamentos que precisaram ser adiados ou reestruturados de alguma maneira. Não se assuste, não é só você que está se sentindo assim, ansioso, ansiosa, com medo ou inseguro. Mas a certeza e a esperança de que tudo isso vai passar irá depender de você, do seu comportamento frente a esse cenário de incertezas. Pensando na harmonia da família militar, pensamos em algumas dicas para vocês. Procurem fazer atividades divertidas juntos, como cozinhar, fazer tarefas domésticas, evitando a sobrecarga para uma pessoa só do lado. Assistir filmes, séries juntos. Outra dica importante é ter uma boa comunicação para melhorar o relacionamento familiar, sendo de forma clara e afetuosa. Procure fazer exercícios físicos em casa, resgate jogos de tabuleiro, revejam fotos, brinquem de mímica. Isso criará momentos de bom humor e diversão. Estamos vivendo um momento de dificuldade, mas que pode sim nos trazer oportunidades de reflexão, de reinvenção, de tirar algo de bom de aprendizado. Afinal, é assim que podemos lidar melhor com esse novo tempo. Agora temos que ser todos por todos. Se cuide, forte abraço. A Terceira DE empreende ações importantes com sua mão amiga, embora não tenha deixado de adestrar suas tropas e manter-se sempre em condições de realizar também a missão de defesa da pátria.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. O Comando Conjunto Oeste, por meio dos órgãos governamentais de saúde, segurança pública e fiscalização, realizou a repatriação de 440 brasileiros vindos da Bolívia. Em Corumbá, crianças e jovens do Profesp receberam kits de alimentação, mesmo com a suspensão das atividades. Já em Campo Grande, militares da Marinha e Exército realizaram a descontaminação do Mercadão Municipal e Feira Central. O Comando Conjunto Nordeste tem realizado ações de desinfecção de locais públicos. Essa semana aconteceu a limpeza nos hospitais militares e nas principais estações metroviárias das capitais de Pernambuco e Ceará. Prosseguem ainda as doações de cestas básicas, distribuição de alimentos e de material de higiene para a população carente, entrega de kits de alimentação para alunos matriculados no programa Forças no Esporte e apresentação de bandas militares. O Comando Conjunto Norte ultrapassou o mês de medidas ativas contra a Covid-19, atuando em hospitais e asilos dos estados do Pará, Amapá e Maranhão, que receberam higienização para mitigar a propagação do vírus. O Comando Conjunto Norte também tem prestado apoio em diversas regiões do norte do país, com auxílio operacional no recebimento, organização e estocagem de materiais em geral, a serem distribuídos às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mais uma semana de operação Covid-19 e as tropas do Comando Conjunto do Sudeste são desdobradas para realizar a desinfecção de locais com grande circulação de pessoas e prosseguem nas ações humanitárias em prol da sociedade paulista e paulistana. Caracterizando a disponibilidade permanente dos militares, equipes trabalham na desinfecção de locais importantes como hospitais, praças e terminais rodoviários. O Comando Conjunto do Sudeste continua com a campanha voluntária de doação de sangue, mantendo o estoque dos hemocentros. A doação de sangue da semana ficou por conta dos militares do 12º BSUP e segue com força total no Comando Conjunto Amazônia. Cabe ainda destacar o repasse de equipamentos de proteção individual para a 1ª Brigada de Infantaria de Selva e a entrega de kits de alimentação pelo Parque 12 para famílias necessitadas. Esses foram os destaques do Comando Conjunto Amazônia. O Comando Conjunto Planalto realizou uma série de capacitações. Militares do Batalhão da Guarda Presidencial e do Comando de Artilharia do Exército estão habilitados para a descontaminação de ambientes e materiais. A Força Nacional de Segurança Pública também recebeu a instrução. Ainda houve treinamento de prática controlada de desinfecção para a Prefeitura Militar, o Hospital Militar de Área de Brasília e o 11º Depósito de Suprimento.
Mesmo no feriado, as ações do Comando Militar do Sul não param. Nessa semana, mais de 600 refeições foram produzidas e entregues a comunidades carentes no município de Farroupilha, na Serra Gaúcha. Nas estradas, as Forças Armadas, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, realizaram a vacinação de caminhoneiros em 13 rodovias federais. Também, durante a semana, o ministro da Defesa, General Fernando Azevedo e Silva, acompanhou o carregamento de cestas básicas transportadas para a região central do Rio Grande do Sul e também o trabalho permanente de desinfecção no entorno de hospitais. Na capital fluminense, foi realizada a desinfecção do aeroporto Santos Dumont. Máscaras de proteção foram confeccionadas e doadas. No Hospital Geral do Rio de Janeiro, foi realizado treinamento sobre intubação de pacientes. Em Belo Horizonte, militares transportaram respiradores para serem manutenidos. Em Vitória, militares receberam a vacina contra a gripe. E em todas as cidades, alimentos foram doados. Integrantes da Força Terrestre e da nossa grande família verde-oliva. Vivemos o enfrentamento de uma pandemia que exige a união de todos nós brasileiros. O momento é de cuidado e de prevenção, mas ao mesmo tempo de muita ação por parte do Exército Brasileiro. Para tanto, o nosso Exército está integrado ao esforço de toda a nação, sob a coordenação do Ministério da Defesa e junto às Forças Irmãs. Após rápido e minucioso exame da situação, que se mostra extremamente dinâmica, para fazer frente a essa ameaça, diretrizes foram expedidas pelo Comando do Exército e em nível setorial, pelo Comando de Operações Terrestres, pelo Departamento Geral do Pessoal e pelo Departamento de Educação e Cultura do Exército, bem como de orientações voltadas para a prevenção e ao combate do coronavírus no seio da família militar. Além disso, foram elaborados planos para a nossa participação em operação conjunta, coordenada pelo Ministério da Defesa. Também criamos uma página especial no portal do Exército para disponibilizar ao nosso público o máximo de informações. Agora, depois de todas essas medidas iniciais, julgamos que é o momento oportuno para lhes dirigir essa mensagem de estímulo e de confiança. Uma de nossas responsabilidades para com a nação, particularmente nesse momento de crise, é de que a nossa tropa deve manter a capacidade operacional para enfrentar esse desafio e poder fazer a diferença. Talvez seja a missão mais importante da nossa geração. Assim, estamos implementando medidas para salvaguardar a saúde e a rigidez de todos nós, soldados. Da mesma forma, os estabelecimentos de ensino adotaram cuidados especiais com o intuito de proteger seus instrutores e alunos. É importante lembrar que, neste momento, os integrantes do sistema de saúde são os nossos combatentes da linha de frente. Diuturnamente, esses profissionais estão dando exemplos de coragem e comprometimento na luta contra os efeitos indesejáveis dessa doença. Toda a família verde-oliva deve seguir as orientações oficiais dos órgãos governamentais e do sistema de saúde do Exército. Nossa reserva proativa, nossos pensionistas e familiares fazem parte dessa mobilização. Estamos e estaremos sempre juntos, apoiando nossos guerreiros. Contamos com a ajuda de todos, porque o momento exige união, organização e especial cuidado com a própria saúde e a dos que nos cercam, para que possamos superar mais esse desafio que a história do nosso país nos apresenta. O braço forte atuará se for necessário, e a mão amiga estará mais estendida do que nunca aos nossos irmãos brasileiros. A todos, a certeza de que, parafraseando a nossa canção, se a nossa pátria amada está sendo ameaçada, lutaremos sem temor.
Exército, que tem como missão defender a pátria e, quando convocado, participar de operações de garantia da lei e da ordem. Este é o Exército Brasileiro de hoje. Somos mais de 200 mil homens e mulheres trabalhando juntos, irmãos de farda, garantindo os poderes constitucionais, a soberania e a liberdade da nossa nação. Para isso, estamos divididos em 8 comandos militares de área dentro deste imenso Brasil. Respeitamos as diferenças culturais e geográficas de cada região e sabemos que somos parte de um todo e, assim, damos a vida por esta terra. Sabemos que não há nação sem história, não há país sem raízes. Por isso, valorizamos cada página do nosso passado e lembramos dos sacrifícios dos nossos heróis para manter este gigante chamado Brasil. Assim, olhamos para o futuro, mas sem deixar esquecida a origem da nossa força, uma união de raças e credos. Assim nasceu, em 1648, o Exército Brasileiro. A partir daí, para manter este gigante, foram necessárias muitas campanhas de pacificação lideradas por aquele que é hoje o patrono da força, o Duque de Caxias. No cenário mundial, o Exército Brasileiro segue conquistando o respeito de organizações e instituições internacionais. Basta lembrar o trabalho dos militares brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Agora, no século XXI, o nosso exército prepara-se para atender às necessidades de pronto emprego dos novos e constantes desafios. Enquanto seus programas estratégicos mostram o comprometimento com o país, o comprometimento com o amanhã. Mas é através das sólidas e das tradicionais instituições de ensino que a Força Terrestre segue investindo no que é a sua essência. O soldado. Um exército que colabora para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, buscando equipamentos modernos em defesa da nação. Este é o meu, é o seu, é o nosso exército brasileiro. Homens e mulheres trabalhando em defesa do Brasil. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga.